Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre os traumas do sistema nervoso. Um bate-papo super esclarecedor que vai te levar a uma reflexão com certeza sobre a importância desses cuidados e se existe como prevenir algumas situações que a gente ouve com bastante frequência. Por exemplo, o acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso aqui também. Aproveita a oportunidade para fazer a sua pergunta e participar do Consulta ao Doutor pelo telefone 11 3337 5886. Já anota esse telefone na sua agenda e na agenda do seu celular, anota nos contatos, porque ele vai fazer parte da sua rotina a partir de agora. Você liga, faz sua pergunta ao vivo ou, nesse mesmo número, manda mensagem através do WhatsApp com a sua pergunta, que eu vou ficar feliz de poder passar para o nosso convidado de hoje o seu questionamento e ele vai poder esclarecer, te ajudar e orientar da melhor maneira. Você também está convidado a seguir as redes sociais da HIT e faça como for melhor para você. Então, quem navega mais pelo Instagram é @TVHIT. Prefere o Facebook? Então, é HIT TV Oficial. Agora, de qualquer maneira, não deixe de se inscrever e ativar as notificações do nosso canal no YouTube, é HIT TV. Tem transmissão ao vivo, em tempo real, de toda a nossa programação, de modo que você consiga nos assistir mesmo quando estiver fora de casa. Com acesso aí à internet, você pode assistir a nossa programação. E o mais legal é que depois de cada programa, os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora em que você quiser. Minhas redes sociais também sempre à disposição com o meu nome. No Instagram, @DeniseLuc e facebook.com/DeniseLuc. Você me encontra lá também. Nosso convidado hoje é o Dr. Igor Duarte. Ele é neurocientista e fisioterapeuta. Doutor, obrigada por ter vindo. Adoro te receber aqui. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar novamente e levar essas informações tão importantes para o nosso público. É sempre uma aula e eu falo que eu aprendo, não sou só eu que aprendo aqui. Quem assiste ao programa aprende todos os dias e depois eu levo os conhecimentos para as próximas entrevistas. Até antes do programa começar, a gente conversava aqui sobre diversas situações e eu falei, isso eu aprendi inclusive com você, doutor. Muito legal poder esclarecer as perguntas e dar orientações acerca de temas que a gente não costuma ver tanto, né? E não costuma falar tanto todos os dias. Então, vamos lá. Para entender, claro que eu quero saber se o nosso sistema nervoso é muito vulnerável a traumas e a gente vai entrar nesse assunto, mas vamos começar, então, falando dessa caixa que protege aí o nosso cérebro, né? Então, uma série de situações podem acontecer, bater a cabeça, eu tenho um filho pequeno, é sempre a preocupação, né? Agora já não está tanto mais nessa fase, mas começando a andar, ali engatinhar nessa fase que nós já passamos, a preocupação é muito grande com bater a cabeça, né? E, enfim, uma estrutura também tão novinha, tão jovem, né? Mas isso acontece com todo mundo a qualquer idade. Queria que você explicasse, então, qual que é a vulnerabilidade ou quão protegido está o nosso cérebro e as estruturas mais nobres aqui dentro da nossa cabeça, doutor? Existe uma boa proteção. Eu sempre digo, inclusive nas minhas aulas, eu digo que quando criaram, né, toda essa máquina e essa proteção, não existiam as ferramentas que hoje tem. Não existiam motocicletas, automóveis, avião, não existia nada disso. No final do século XVIII, início do século XIX, um grande cientista, Lord Kelvin, ele chegou a dizer que jamais um ser humano conseguiria atingir uma velocidade maior do que 80 km por hora. E a gente sabe que isso, né, a gente venceu 80 km por hora, a gente consegue quase com uma bicicleta dessas modernas. Então, nós conseguimos atingir grandes velocidades com grandes equipamentos e quando acontecem acidentes, esses acidentes são muito severos e toda essa proteção ela não é suficiente. E então acontecem as lesões traumáticas do sistema nervoso. Você falou de criança e a natureza é muito sábia. Por quê? Porque os ossos do crânio da criança, eles não estão formados ainda. Isso tem uma importância no momento do parto. Depois isso tem uma importância no crescimento do cérebro. Isso
é importante também, porque a criança, à medida que ela vai começando lá a fase do desenvolvimento neuropsicomotor, ela precisa ficar de gato, começa a ficar de pé, caminhar. Uma quedinha ou outra pode acontecer. E o fato dos ossos serem maleáveis absorve esse impacto. Então, é uma proteção do sistema nervoso para a criança. À medida que o tempo vai passando, nós vamos perdendo essa vamos dizer assim, flexibilidade óssea que tínhamos, né, na infância. E aí, cada golpe que levamos, principalmente no crânio, ele passa a ser muito perigoso para o sistema nervoso. Legal. E aí, dá para mensurar isso? Quão vulnerável o nosso sistema nervoso está a impactos, doutor? Como é que a gente pensa sobre isso? Primeiro, nós não fomos feitos para levar pancada no crânio. Não é raro de encontrar história de atletas de lutas marciais, né, de artes marciais, que levaram impactos por período prolongado, não grandes impactos, mas pequenos e repetidos, e que lá nos 50 anos, 55, desenvolve algum tipo de problema do sistema nervoso por conta desse excesso de impacto. Legal. Então, nós não podemos ter impacto no sistema nervoso de forma alguma. Uma vez ou outra, até é possível, dependendo da concentração, dependendo do impacto, dependendo da força, é possível superar sem ter maiores complicações, mas se você trabalha de alguma forma com movimentos bruscos da cabeça, recebendo impacto, você precisa, enfim, repensar a sua carreira, mudar de profissão, porque a conta pode chegar e cedo, lá aos 40, 45 anos, e pode ser algum problema irreversível. Então, não precisa ser uma pancada muito forte, mas pequenas, por muito tempo, também podem gerar problema. Isso se a gente pensar num pugilista, por exemplo, o boxeador, os impactos que ele recebe é através de uma luva, então amortece o impacto. Em alguns casos, utilizam capacete. E ainda assim, os golpes que recebem, com certa frequência, esses golpes vão se acumulando. E aí eles já descobriram que há a formação a liberação da substância que é a proteína tal. Essa proteína tal, ela fica dentro do neurônio e quando fora do neurônio por lesão, ela compromete o funcionamento e ela leva à morte desse neurônio. Então, o indivíduo tem uma morte precoce do tecido cerebral por conta desses excessos, né? Dessas pequenas pancadinhas, mas com muita frequência. Pode ter comprometimento até visual, né? Então, tá tudo tão interligado. Dependendo da área, os problemas podem ser motores, podem ser problemas comportamentais, não é raro de encontrar. Isso já está documentado na literatura americana. Atletas que mudaram o seu comportamento, se tornaram muito agressivos, né? Se tornaram depressivos por conta das lesões que ocorrem no cérebro. E é interessante que eles retiram, né, o cérebro de um atleta. Aconteceu já em alguns casos nos Estados Unidos de um atleta se suicidar. E eles vão fazer um teste de necrópsia. O cérebro é perfeito. Então não tem problema nenhum. Mas quando eles vão observar no âmbito microscópico, é que eles veem quão complexo, né, quão comprometido está o tecido cerebral e o comprometimento que essas pequenas pancadinhas ao longo do tempo podem trazer para o tecido nervoso. Dá para dizer quais são as principais lesões traumáticas, então, do sistema nervoso, para a gente poder se aprofundar? Olha só, às vezes a gente fala em traumatismo crânioencefálico, né, que é um termo genérico, né? Então, toda vez que você tem um acidente e que esse acidente envolve um golpe no crânio, ele é um traumatismo crânioencefálico. Precisa estudar mais a fundo para saber se foi apenas uma batida ou se tem algum comprometimento interno que requer cuidado. Porque se deixar para depois, podem ter sequelas se tiver algum problema sério. Já acompanhei alguns casos do paciente após o acidente, faz a tomografia, não aparece nenhuma imagem, não aparece nada de errado, mas esse paciente não reage, o paciente está na UTI, esse paciente não
ele não responde, a equipe retira a sedação e ainda assim o paciente ele não responde a estímulos externos. Repete a tomografia e aí aparecem o que nós chamamos de gliose. São focos, é uma espécie de cicatrização no tecido cerebral. Aparece alguns dias após a lesão. E isso é sugestivo, né, dessa lesão traumática, que não precisa ser uma lesão muito severa, não precisa ser um golpe muito intenso. Pode desenvolver vamos dizer assim, a separação da substância cinzenta com a substância branca. Então, se for uma região muito extensa, pode ser até inviável esse sistema nervoso se recuperar. Para cada um pode ser diferente. Então, você estava aqui falando e eu lembrei dos diversos traumas que podem acometer e, às vezes, os mais leves. Como se não foi exatamente um problemão, mas deu aquela chacoalhada. Isso pode ter um impacto? Então, tem gente que diz, por exemplo, depois que fiz determinado tipo de aventura, ou fui num brinquedo, um equipamento aí que balança mais, tenho tontura recorrente. Para cada um pode ser diferente mesmo assim? Pode ser. Aí eu chamo a atenção aqui, você está falando aí de brinquedos, né? Os jovens, eles gostam desses brinquedos mais radicais, né? E as pessoas com uma idade mais avançada, elas já querem fugirem um pouquinho e com razão. A pessoa com mais idade, ela se torna vulnerável, não a golpes, não precisa nem ser golpes no crânio. O simples fato da cabeça se movimentar rápido, isso já pode trazer alguma lesão interna no tecido cerebral. Pessoas acima de 60 anos é muito perigoso, porque o cérebro, isso é normal, tá? Não é um problema, não, isso é normal. O cérebro, ele diminui de tamanho. E os vasos sanguíneos que ligam o osso ao cérebro, eles continuam lá. Só que como perdeu a massa cerebral, os vasos ficam expostos. Qualquer movimento, qualquer chacoalhão que dá a mais no crânio pode desenvolver uma hemorragia cerebral. E aí fala assim, nossa, mas nem foi um golpe tão grande. Aliás, nem foi um golpe, só teve um chacoalhão, já pode ser um primeiro passo para instalar uma hemorragia. E aí não tem jeito, tem que procurar a equipe imediatamente e intervenção cirúrgica. O problema é quando a gente não sabe que aconteceu essa hemorragia, acaba, porque não houve exatamente uma pancada, né? Acaba negligenciando isso, aí alguns sintomas até que podem vir, uma dor de cabeça, mas aí você não acha que é nada e o problema está lá e isso vai agravar, né? Normalmente, quando ocorre uma hemorragia interna, se essa hemorragia for por uma veia cortical, que a hemorragia ela é menos intensa, né? Se for por conta de uma artéria, e aí deposita muito mais sangue. Né? A pessoa começa a ter lapsos de memória, confusão mental, mas isso pode voltar, ela teve esse problema, mas logo retornou, então a gente achou que não era nada e não procurou ajuda. Então, qualquer mudança de comportamento após um evento, esse evento pode ser traumático ou não, precisa procurar a equipe especializada. Chega no pronto-socorro, o médico ele já vai solicitar um exame de imagem, porque ele sabe quão vulnerável é e principalmente dependendo da idade. Então, o paciente chega no pronto-socorro e ele não tem, né, não responde mais, o nível de consciência está muito baixo. Já suspeita logo de um AVC, né? Como eles chamam agora, AVE. Faz a tomografia, se detectar algum tipo de hemorragia, precisa intervir imediatamente, retira, né, o coágulo, repara o vaso lesionado, se não tiver maiores complicações, a vida segue. Se tiver alguma sequela, aí a gente precisa de intervenção fisioterapêutica ou, né, fonoaudióloga ou psicológica, se necessário for. E qual vai ser a demanda, a necessidade depois? É pela localização de onde aconteceu o problema, ou a hemorragia? Exatamente, isso, né? Exatamente. Normalmente as hemorragias elas são laterais, normalmente, tá? Mas podem acontecer hemorragias anteriores, mais difícil na região posterior. Tá. Essa região lateral está relacionada com o controle dos movimentos.
Então, toda essa parte lateral aqui do cérebro, ó, está relacionada com o controle dos movimentos. A parte lateral, face, a parte mais superior aqui, membros superiores, e a parte de cima, membros inferiores. Aqui, ó. Legal. Membros superiores, braços, né? E aqui, face. Ok? Tiver uma hemorragia nessa região, um comprometimento, essa área fica sem receber o aporte sanguíneo e os nutrientes, esse paciente vai ter um problema de controle motor. Quanto mais tempo ficar dessa situação, maiores as sequelas. Exatamente. Então, aí é uma vamos dizer assim, uma corrida contra o tempo. Tá? Por isso que eu detectei que ele não está respondendo adequadamente. Né? Ele não está interagindo adequadamente. Está falando umas coisas que não costuma dizer. Pode ser um indicativo. Nesse caso, não somos nós quem vamos saber e a gente não pode esperar para ver. Tem que levar e procurar ajuda especializada. E aí, nesse caso, claro que hoje o tema são as lesões traumáticas, mas a gente também está falando dos AVCs ou AVEs não traumáticos, né? É uma corrida contra o tempo, se acomete o idoso às vezes fica mais caladinho e essa não interação pode atrasar essa percepção da família, né? Exatamente. Então, a família precisa ficar... A atenção redobrada. Sim. Nesse caso, porque principalmente o idoso, aquele mais retraidinho, então a família precisa estar ali sempre estimulando, né? Chamando para o assunto, conversando. Legal. Né? Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela, o telefone é 11 3337 5886. Vamos lá. Por que sinto muita dor de cabeça como se estivesse sendo pressionado numa máquina? A dor vai aumentando e sinto doer nos ossos. Pode ter sido devido a um trauma? Amo esse programa. A Denise é uma profissional excelente. Obrigada. Muito obrigada pelo elogio, pela pergunta. A participação é sempre muito bem-vinda e faz o programa ficar ainda mais especial. Doutor. Eu acho que no caso dela, não. Se ela teve algum trauma há algum tempo, já era para ter solucionado, né? Agora, se você está há muito tempo, né, sentindo esse sintoma, você precisa procurar um médico para fazer exames, para tentar detectar o que pode ser. Eu estou de longe aqui, é muito difícil para mim apontar o que pode, o que não pode. Agora, o que pode e o que não pode ser, né? Pode ser, inclusive, né, a enxaqueca. Então, a enxaqueca é um grande problema na mão dos neurologistas, porque não se sabe exatamente de onde vem a enxaqueca. Recentemente, eles descobriram que existe uma membrana que envolve todo o tecido nervoso, que chama a meninge dura mater, e essa meninge, ela tem terminações nervosas. Então, por alteração de pressão licórica no crânio, pode comprimir essa meninge e trazer o quadro de dor da enxaqueca que as pessoas sempre reclamam. Solicita a ressonância magnética, não aparece nada, porque a ressonância magnética ela não é sensível para meninge dura mater ainda. Quem sabe aí no futuro tem exames mais específicos. Mas está caminhando, né, para descobrir esses problemas que acometem. Bom, a sua primeira formação é fisioterapia, você trabalha com reabilitação, né? Um profissional super capacitado que lida com a dor do paciente, né? E 2022 não dá pra gente achar que é normal ter dor de qualquer coisa, né? Então, buscar o profissional, buscar essa resposta. Eu sei que muitas vezes a resposta vai ser não tem nada, mas se a dor tá lá, tem profissional especialista em dor também, né? Eu ia falar isso. Hoje existe um especialista em dor. Isso. Não existia isso no passado. Hoje existe um especialista só para investigar a causa da dor. Então, muitos médicos solicitam os exames iniciais. O conhecimento dele chegou até ali, ele vai encaminhar para um outro profissional. E esse outro profissional vai dar seguimento e vai investigar até encontrar. O que não pode é viver com a dor. Embora nós dizemos, né, na clínica que a dor é amiga, em certo momento, você conviver com a dor de forma alguma. Perfeito. E aí ninguém está dizendo também que a dor vai zerar, mas que dá para melhorar, sempre dá. Eu nunca recebi aqui um especialista que dissesse que determinado tipo de dor não tem como melhorar. Sempre tem.
né? E as estratégias, as alternativas, que seja tratamento clínico ou minimamente invasivo, sempre tem uma chance, uma esperança, né? Porque a pessoa com dor, ela entra em depressão, né? Fora o mau humor, o cansaço, a prostração, ela pode entrar em depressão. Tem uma série de outros fatores aqui também que a gente podia elencar e que ninguém merece ter dor. Tudo isso associado. Eu acompanhei um caso, a história de um casal americano há algum tempo, isso virou um documentário, e a dor que a jovem senhora sentia estava atrapalhando no relacionamento dela, estava atrapalhando no trabalho dela. E então ela passou de médico em médico e não era nada, faz exame, não é nada, faz exame. Ela encontrou um desses especialistas em dor, que ele falou assim, peraí, vou ficar o dia todo com você e nós vamos descobrir isso. E descobriu. O problema dela era a comunicação entre o intestino grosso e o intestino delgado. Olha isso. Acontecia em um pequeno detalhe, em um pequeno momento do dia, então trazia bactérias para o intestino delgado, aquilo fermentava, gerava dor para ela. E os exames que fizeram antes não detectou e não ia detectar nunca, porque o protocolo que existe não permite detectar isso. Bastou ela procurar um especialista. Teve que fazer uma cirurgia para corrigir, pronto. O final do documentário mostra ela já com o filho de 5 anos, ou seja, o relacionamento dela voltou ao normal, a vida dela voltou ao normal, porque ela agora está vivendo sem dor. E é possível amenizar, sim. Com certeza. Antes da gente falar de uma lesão, que acho que é a primeira vez que a gente vai falar aqui no programa, que é a lesão axonal difusa, tem pergunta do telespectador. Vamos lá. O telespectador sempre tem prioridade. A Ângela conta que caiu no banheiro na semana passada e bateu a cabeça no vaso sanitário. Não fui ao médico. Ainda sinto dolorido. É perigoso? Ângela, se cuide. Ângela, boa recuperação. É muito perigoso, Ana. Você tem que procurar um médico imediatamente, tá? Não faça isso com você mesmo. É muito perigoso. Como você está uma semana já do problema, não deve ser nada muito grave, mas ainda assim você precisa da opinião do especialista. Ele vai fazer um exame, ele vai fazer uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, se necessário for, para verificar se está tudo bem. Está tudo bem? Vai tratar só a dor que restou aí do impacto. E o susto, né? Mas, Ângela, procure um especialista, tá? Pode ser que seja necessário fazer algum exame para ter certeza que está tudo bem. Realmente pode não ter acontecido nada mais grave, mas esse cuidado, a gente merece ter esse cuidado, né? E aqui vai a orientação, alerta que a gente já conversou em outro programa aqui, já faz algum tempo, mas de adaptar banheiro a um lugar perigosíssimo. Adaptar também os lugares, né? Então, aquele tapetinho... Os na sua casa. pequenos degraus que tem em casa. Brinquedo espalhado, isso não é amigo de ninguém, mas do idoso, menos ainda. Casa que tem idoso não pode ter tapetinho, brinquedinho, não pode ter degrauzinho, não pode ter nada. Porque para o jovem, está pensando, mas um degrauzinho, para você que é jovem, não é nada. Mas para um senhor, para uma senhora, aquele degrauzinho pode ser o fator determinante ali, sabe? Não levantou o pé um pouquinho a mais, tocou no degrauzinho, tropeçou, queda, fratura de cabeça de fêmur, e aí vem uma série de complicações associadas. Então a gente precisa prevenir isso. Tem aquelas barras para você adaptar o banheiro. Você vê que em hotéis a gente tem inclusive um telefone no banheiro, porque... quando você passa mal, ou você vai para o banheiro ou você já está lá, Exatamente. né? Então, ter hoje a gente está com o celular por todo canto, mas essa instalação chama bastante atenção do porquê, né? Eu acho interessante o fato de ter ou um alarme ou um próprio telefone, porque embora todo mundo tenha um telefone celular hoje, na queda, dentro do banheiro acontece muito. Pode estar distante, o telefone está distante, a pessoa não consegue. Então, ela se esforça um pouco, consegue ter acesso a esse telefone ou ao alarme para chamar a ajuda, né, no caso do hotel. Isso é interessante colocar em casa também. Legal. Né?
uma coisa que não onera tanto, tem alguns alarmes num preço bem acessível que dá para você instalar, assim, não precisa nem chamar a equipe para fazer isso, não. Você mesmo consegue instalar esse alarme em casa. Vamos falar, então, antes da gente ir para o intervalo, que daqui a pouquinho a gente vai, né? Lesão axonal difusa, doutora. É a primeira vez que a gente vai falar sobre isso. Essa lesão axonal difusa, ela está relacionada com a comunicação entre a substância cinzenta e a substância branca no cérebro. Elas têm densidades diferentes. Então, imagina que a minha mão direita seja a substância cinzenta e a minha mão esquerda a substância branca. Quando há um movimento no crânio, elas respondem de forma diferente. Então, se a substância cinzenta for demais, a substância branca não for, o que pode acontecer? Pode romper o axônio dos neurônios. As células, os neurônios, eles, vamos dizer assim no português claro, eles cortam ao meio. E aí é irreparável isso. Dependendo da extensão, é até inviável. Dependendo da extensão, pode ficar com sequelas, mas dependendo se for uma área muito extensa, o sistema nervoso perde o controle geral do corpo. E aí é inviável isso. Tá? Aquele paciente que não responde, depois de alguns dias, repete a tomografia, pode aparecer alguns focos de gliose. Eu trouxe uma imagem de uma tomografia para a gente ver. Nessa imagem que tem aí escrito normal, eu não tenho nenhum foco, nenhuma manchinha branca. Do lado direito está escrito LAD. Repare que tem algumas bolinhas brancas. Essas bolinhas brancas significam tecido de cicatrização. Houve um processo de cicatrização no cérebro que a gente chama de gliose. Significa que houve uma lesão, essa lesão ela não é recuperável, o organismo, então no caso o cérebro, não consegue reparar os neurônios que foram perdidos, o máximo que ele pode fazer é depositar alguma gordura no local onde teve a lesão e nós temos acesso a isso com o exame de imagem. Aí a equipe médica tem ideia da extensão da lesão. Por exemplo, essa imagem que estava na tela é uma lesão muito extensa. Esse é um indivíduo que provavelmente tem muitas sequelas de comportamento, de memória, entre outras, por conta de uma lesão. Batida de cabeça, nem precisa ser uma batida muito forte, pode levar à lesão axonal difusa. É mesmo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Nós estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Igor Duarte, ele é fisioterapeuta e neurocientista. A gente está falando sobre esses eventos traumáticos aí no sistema nervoso. Paramos aqui, fomos para o intervalo falando sobre lesão axonal difusa. O doutor explicou aqui para nós que as reações das massas dentro do cérebro são diferentes e que por isso geram aquelas gliose. Então você cria ali umas bolinhas, umas manchas que a gente viu na imagem, no bloco anterior, e isso é irreversível. Irreversível. Essa área que foi comprometida acabou. Olha, a gliose não é exclusiva da lesão axonal difusa. Qualquer lesão cerebral onde você tem uma perda neuronal grande, vamos dizer assim, há a formação do tecido que é a gliose. É uma espécie de cicatrização no tecido cerebral, só que ela é disfuncional, ela não tem função, ela apenas ocupa o espaço e a gente consegue ter acesso no exame de imagem para saber que houve uma lesão e o organismo repôs os neurônios que foram perdidos com gliose. Na lesão axonal difusa, ela inicialmente não aparece, então, um exemplo aqui, houve um acidente automobilístico. O paciente, não necessariamente ele teve grandes contusões na cabeça, não bateu a cabeça, mas ele chegou no pronto-socorro com nível de consciência muito baixo. Faz uma tomografia, parece nada. Esse paciente não responde, retira a sedação. 3 dias depois, esse paciente continua sem responder, sem sedação, repete a tomografia, então aparecem lá os focos de gliose, a equipe médica já sabe do que se trata. Então a equipe vai até, chama a família e fala assim, olha, a gente não pode quantificar
né, as sequelas. Mas as sequelas, elas viram. Tá. Então, depois de algum tempo desse evento, que é o trauma, que você disse que não precisa nem exatamente ser uma batida, o simples estilingue, essa coisa assim, né? Esse chacoalhar mais severo da cabeça, exatamente, por um acidente, por exemplo, pode haver esse comprometimento e essas manchas vão aparecer dias depois. Dias depois. No dia não tem. Não vai aparecer nada. É uma cicatrização. Imagina que você ralou, por exemplo, o joelho brincando. A ferida começa a cicatrizar dias depois. Nesse momento não tem a cicatrização. Não dá para dizer quais serão as sequelas, nem como elas vão se apresentar, mas é alguém que fica muito debilitado ali no hospital. Muito. Chega no hospital já com um nível de consciência reduzido, alguém que vai exigir bastante tempo para essa recuperação. Exatamente. Os médicos, eles alertam a família, olha, se preparem, porque pelo que mostra na imagem, pode haver perdas significativas, mas a gente só vai saber se o paciente retomar parte da consciência, tá? Se retomar parte da consciência. Pode ser que nem pode ser que não. O paciente que não acorda do coma, mesmo sem nenhuma outra lesão que justifique o coma e sem o medicamento, a lesão axonal difusa pode levar a um quadro de coma irreversível. E aí todo o corpo está funcionando bem. A parte cerebral do sistema nervoso é que não está. Não está. Onde controla tudo, não está funcionando. A parte central do cérebro é feita de gordura, então a substância branca ela é gordurosa. A densidade da gordura é muito baixa. A densidade da substância cinzenta, que fica mais na superfície, é maior. Então, quando você tem um chacoalhão da cabeça, a gordura tende a chacoalhar muito no centro do cérebro. E é esse chacoalhão aqui que rompe a ligação dos neurônios entre a substância cinzenta e a substância branca, que pode levar à lesão axonal difusa. E você vê, não precisa nem de um evento muito severo. Um chacoalhão a mais na cabeça pode ser indicativo. Tá. Então, para fazer diagnóstico é com exame de imagem. Exame de imagem, a tomografia inicialmente. Embora eu não tenha a formação, eu trabalho com diagnóstico por imagem. Eu gosto muito da tomografia, porque a tomografia ela é rápida, faz em 2 minutos já está pronto. Isso é um grande diferencial, mas a ressonância magnética já estão reduzindo protocolos para meia hora. Agora, com inteligência artificial, protocolos de meia hora conseguem reduzir para 15 minutos. Então, à medida que a tecnologia for evoluindo, talvez aí em alguns anos a gente tenha ressonância magnética também com 1 minuto, 2 minutos, para criar imagens, e isso vai auxiliar as pessoas que são vítimas de trauma a detectar focos de gliose no momento da lesão. Não necessariamente foco de gliose, né? A lesão no momento em que ela acontece. A ressonância magnética é possível disso acontecer, mas os protocolos ainda hoje são muito demorados. Agora, você disse que essa situação é irreversível, e aí a pergunta sobre o tratamento, então você não vai tratar essa lesão, essa situação que se deu aí, que a gente viu no exame de imagem. Mas você vai tentar amenizar essas sequelas. Exatamente. Então, vamos contabilizar as sequelas. Então, o paciente retornou à consciência e deixa eu puxar a sardinha aqui para a minha brasa. Vamos imaginar que esse paciente teve algumas lesões motoras. Esse paciente precisa fazer fisioterapia por vários motivos. Um dos motivos é porque com a fisioterapia, quando você realiza um movimento passivo, você estimula o sistema nervoso a se readaptar. Então ele vai formar novos circuitos. Todo movimento pode ser o mais simples, como fechar os dedos da mão. Ele começa no cérebro e quando os dedos fecham, há um feedback que retorna para o cérebro. Então, todo movimento começa e termina no cérebro. Se você começa a fazer o movimento passivamente, começa a chegar uma informação no cérebro que o cérebro não sabe por que essa informação está chegando, porque não tem a informação indo. Então, isso, de uma forma bem simplista, que obriga o cérebro a procurar novas alternativas para retomar aquele circuito que ele não sabe por quê
e está devolvendo aí um feedback para ele. Então, as pessoas podem, os neurônios que foram perdidos continuam perdidos, agora é possível reorganizar o que sobrou com o estímulo. Se não tiver estímulo, o sistema nervoso ele não consegue se reorganizar. E nesse caso também o tempo é fundamental. Eu sei que hoje no hospital já tem equipes de fisioterapia que já vão começando toda a reabilitação, mas uma vez que você recebe alta, né, então no hospital está feito ali porque é protocolo hospitalar. Mas uma vez que você recebe alta, você precisa dar continuidade, né? Então aí você vai ver se vai ser através do seu convênio, se você vai fazer isso de modo particular. Você precisa ir atrás dessa continuidade e cada dia que você ficar sem esse acompanhamento é um dia que você está perdendo na tua recuperação. Principalmente no começo da lesão, quanto mais sessões tiverem, melhor, Tá. mais resultado esse paciente terá. E a gente conhece casos aí de pessoas que têm acesso e essas pessoas têm uma recuperação muito substancial. As pessoas que, infelizmente, não têm tanto acesso têm, vamos dizer assim, melhora mais tímidas. E aí o que toda família pergunta é quais são as chances de voltar com a vida, então, mais normal possível? A gente pode dizer que para tudo isso varia muito, então, da resposta de cada indivíduo, da atividade que o indivíduo fazia, né? Então, de repente, alguém que precisa ter uma habilidade aí mais específica, talvez você não consiga alcançar, mas vai ter uma vida como a de qualquer outra pessoa. Tranquilamente. Se é jovem, é mais fácil. Legal. À medida que o tempo vai passando, acontece com todas as pessoas. Só que quanto mais o tempo passa, mais lento fica esse processo. Tem o caso de uma criança americana, uma menina, ela tinha epilepsia, um caso, né, de epilepsia refratária, que não responde a nenhum tipo de tratamento. Então, a equipe médica achou, né, como uma solução, retirar um dos hemisférios cerebrais. Então, eles retiraram um lado do cérebro dessa menina. Essa menina ficou com um hemisfério só. Na prática, ela ficou com um lado paralisado. Então, é de conhecimento, né, que o lado esquerdo do cérebro controla o lado direito do corpo e vice-versa. Essa menina, ela devia ter uns 4 anos de idade. Um ano depois, essa menina estava andando novamente. E isso é um milagre da neurologia. Então, foi pré-programado. O que aconteceu? O cérebro que ficou assumiu o controle do outro lado do corpo. Maravilhoso. Claro, com o estímulo. Se não tivesse estímulo, isso não teria acontecido. Perfeito. Perguntinha do público na tela, vamos ver. Vamos lá. A Rose. O filho de uma amiga levou uma pancada na cabeça quando tinha 7 anos. E quando chegou na idade adulta, aos 28, começou a sentir muitas dores de cabeça. Ele foi internado, passou 8 meses em coma, onde chegou a óbito. Os médicos falaram que foi por conta da queda. É possível isso, doutor? É possível, não é comum, né? Levar tanto tempo com uma lesão, mas é possível sim. Os médicos provavelmente tiveram acesso a imagens do crânio e, associado à imagem, a experiência que a equipe tem, eles chegaram nessa, vamos dizer assim, nesse diagnóstico, né? Infelizmente, é possível, é bem possível sim. Agora, provavelmente nessa idade de 7 anos, não houve um acompanhamento, não foi feito nada, porque é muito comum e a gente costuma fazer isso, que é relacionar a alguma coisa. Então, vou falar eventos bem comuns aqui, uma dor nas costas, por exemplo. Ah, mas é porque fiz alguma coisa meses atrás. A gente costuma tentar encontrar a causa e consequência de tudo, né? Nem sempre é válido, mas para que a gente possa ter o argumento de que não foi essa queda, e aí uma queda aos 7 anos, os pais ainda são os responsáveis, né? Levar para fazer esse acompanhamento para dizer, olha, foi uma queda, foi feio, mas não aconteceu nada. A equipe, quando tem qualquer lesão de crânio, esse paciente ele vai ficar ali em observação. A equipe precisa monitorar isso. Tá. Porque não teve a lesão ali no momento, né? Como o caso da lesão axonal difusa não aparece, depois aparece. Tá bom. Então, a equipe precisa estar atento
atenta a isso. Mas, no caso, a coincidência com o jovem que, infelizmente, perdeu a vida é que não aconteceu nada no meio do caminho para alguém investigar e encontrar algo, né? Falou, olha, tem alguma coisa aqui e a gente precisa intervir, né? E aí, segundo a telespectadora, os médicos afirmaram que tem relação com a queda que ele teve na infância. Infelizmente, uma grande pena. Próxima perguntinha. Vamos colocar na tela para ajudar quem nos assiste. Vamos lá. Maria José, é possível um trabalhador exposto ao excesso de calor sofrer um AVC? Excelente pergunta, Maria José. Obrigada. Olha, normalmente não está relacionado ao calor, está relacionado a alguns eventos, pode ser eventos da rotina da pessoa, alimentação, pode trazer uma isquemia. Tá? O calor, normalmente, ele é um vasodilatador. E normalmente, o calor, ele faz as artérias dilatarem, a pressão tende a diminuir. Então, isso, teoricamente, ia diminuir a chance de ter um AVC intraparenquimatoso. Mas, associado com estilo de vida e outros fatores, esforço que o indivíduo faz no ambiente de trabalho, isso pode predispor ele a desenvolver a hemorragia cerebrais, sim. Certo. Vamos aproveitar, então, falar um pouquinho dos AVCs ou AVEs, né? O que é, então, um AVC traumático, já que o nosso tema de hoje exige que a gente fale de um trauma? Então, o AVC, né, o termo AVE, a gente vem há anos tentando colocar isso na academia, mas não pegou ainda. O termo AVC ainda está muito forte. A gente ainda estava fazendo, transicionando de derrame para AVC, né? Vamos com calma que a gente chega lá nas mudanças, né? Não. Eu acho que daqui uns 30 anos, 40 anos, talvez já esteja disseminado o termo AVE. Mas o AVC, todo mundo conhece o AVC, é qualquer evento nos vasos sanguíneos do sistema nervoso central. Qualquer evento. Pode ser isquêmico, ou seja, pode ser uma obstrução que não deixa o sangue passar, chama isquemia. 80% dos casos, né, mais de 80% são isquêmicos, estão relacionados a estilo de vida, alimentação, sedentarismo. E os outros 20% ou um pouco menos estão relacionados a outros fatores, como pressão arterial descontrolada, ou traumas. O paciente jovem, é raro jovem ter AVC, raro, mas num acidente isso pode acontecer. Ele pode ter um AVC, chama de AVC extradural, que é a coleção de sangue entre o osso e essa meninge que eu disse antes do intervalo, a meninge dura mater. Isso aparece de uma forma interessante na tomografia ou na ressonância magnética. Pode ser um AVC subdural, onde o sangue ele se espalha pelo crânio, né? E aí os dois casos precisam fazer a cirurgia. E existe um terceiro, que é a hemorragia subaracnoide. Essa hemorragia subaracnoide, normalmente ela está relacionada com rompimento de aneurisma em pessoas que não tiveram o evento traumático. Mas no caso do evento traumático, né, o jovem pode acontecer. Nessa imagem que tem aí, está escrito a hemorragia, são duas hemorragias ali. Do lado direito tem uma mancha, do lado esquerdo da tela, né, tem uma mancha escura. Essa mancha escura significa que houve uma hemorragia, e essa hemorragia ela é tardia, já é uma hemorragia de um tempo diferente. Do lado direito da tela tem uma mancha branca no crânio do paciente. São duas hemorragias. Essas hemorragias elas aconteceram em períodos diferentes. Por isso que uma está escura e uma está clarinha. A hemorragia que está branca, ela é a mais recente. E ela fica branca por conta do ferro que tem no sangue do paciente. É interessante dessa imagem que bem no centro, tem uma estrutura aí no centro, que a gente chama de mesencéfalo, tem duas orelhinhas que parecem um Mickey Mouse. Do lado esquerdo da tela, parece que ele está sendo tocado pela área onde tem a lesão. E isso pode levar esse paciente ao coma, porque essa estrutura central é ela que mantém o cérebro ligado ou desligado. Então, a equipe médica precisa intervir imediatamente para retirar esse coágulo e retirar essa compressão
dessa estrutura central para o paciente. Se não tiver maiores sequelas, esse paciente ele vai acordar. Aí ele acorda do coma. Mas precisa, primeiro... Ele está em coma. Esse paciente, o paciente que tem compressão dessa estrutura, ele está em coma. Tá? Chegou no pronto-socorro, não responde, fez a tomografia, rápido, tem que ir para a cirurgia. Tem que retirar o coágulo para a estrutura cerebral voltar, retomar as suas posições, descomprimir essa estrutura central e esse paciente, se não tiver maiores complicações, aí então ele acorda e ele retoma a consciência. Então é fundamental aí o tempo agora, corrida contra o tempo. O paciente teve o acidente, precisa correr com esse paciente. Então, é um AVC traumático. Traumático. E teve hemorragia, mas não é aquele AVC hemorrágico que a gente costuma falar então, também. Então, você prestou atenção ali, o amigo telespectador, são 2 hemorragias em pontos diferentes. Isso não acontece normalmente no paciente que tem, por exemplo, a pressão arterial descontrolada. Isso é sugestivo de trauma, acompanha o trauma. Legal. Perguntinha do público na tela, vamos ver. O que chega para nós, para a gente ajudar o nosso telespectador com as orientações preciosas do doutor. A Devânia diz, meu filho, quando tinha 2 anos, levou uma queda que formou um inchaço mole, levei para o médico, foi medicado e levou 2 meses para melhorar o inchaço. Mesmo ele não sentindo nada, tenho medo de acarretar algum problema no futuro. É possível um trabalhador... essa pergunta acho que era a anterior, né? Então, ela tem medo de algum problema no futuro, doutor. Olha, qualquer batida de cabeça, né, que forma um edema chama de galo. Né? Não é à toa que chama galo. Existe um tecido entre a pele e o crânio, chama gálea aponeurótica. É daí que vem o termo popular galo. Acúmulo de líquido. Normalmente isso não é um problema, tá? Mas eu acho interessante você levar o seu filho. Olha, é o seu filho, é um membro, um ente querido seu. Acompanha, veja, retire todas, questione o médico sobre a possibilidade de acontecer isso ou não. O médico vai solicitar alguns exames, nem que for para, como diz aí no popular, para desencargo de consciência. E aí você vai curtir muito com o seu filho e sem aquele pensamento de, será que pode acontecer alguma coisa? Criança faz tomografia? Faz tomografia. Dependendo da idade, precisa fazer a tomografia sedada, com né? a sedação, porque ela não para de se mexer. Mesmo assim, mais tranquilo do que se precisasse de um exame que demora mais, como a ressonância, por exemplo, né? Então, acompanhar, fazer o acompanhamento direitinho e sempre relatar, né? Então, tá na cabeça isso, eu sei, a gente não tira da cabeça as coisas que acontecem com os nossos filhos, mas acompanha para você ficar tranquila do desenvolvimento do pequeno. E o médico, ele tem um poder de falar assim, não tem nada aqui não, fiz os exames, não tem nada, fica tranquila. Dali para frente, tira essa coisa da cabeça que os pais tendem a ficar. Isso mesmo. Mais uma perguntinha? Vamos colocar na tela, então. Vamos lá. Luciana, gostaria de saber se a depressão pode ser causada por alguma lesão no cérebro. Obrigada, Luciana, pela sua pergunta. Doutor. Luciana, a depressão está relacionada ao cérebro, sim, mas não a parte anatômica do cérebro, e sim a parte funcional do cérebro. A parte bioquímica do cérebro. Existem uma série de fatores que levam a isso. Agora, existem casos de lesões cerebrais que levam o indivíduo a também desenvolver a depressão. Mas, na grande maioria dos casos, a depressão não está relacionada a nenhuma lesão no tecido cerebral, e sim alterações da bioquímica do cérebro. Legal. Voltando aqui aos AVEs ou AVCs, os tratamentos. Então, quando você mostra ali as imagens, a equipe precisa agir, precisa fazer alguma coisa. É tratamento cirúrgico, é medicamentoso, o que é? Naquele caso, daquela imagem, é cirurgia. Faz a cirurgia imediatamente. Precisa retirar, porque quanto mais o tempo passa, né, mais vai comprimindo a região central. Olha lá, na tela. E as sequelas podem ser muito severas, pode ser até irreversível. Não pela hemorragia, mas pela compressão do tecido. Existem casos da hemorragia ser tão extensa que a parte central do cérebro até dá uma pequena girada. E isso precisa ser eliminado imediatamente.
Pode tá? aumentar a pressão também dentro do Não cérebro por essa hemorragia? Não é a pressão intracraniana, Tá. né? É a pressão das estruturas que formam o que a gente chama de hérnia cerebral. Então, o sangue que está num lugar que ele não deveria estar ali, ele empurra estruturas do cérebro para o outro lado e aí ele invade áreas nobres, né, do cérebro. Todo o sistema nervoso é nobre, mas existem áreas que são mais nobres ainda. O tempo aí vai ser um determinante para ter sequelas, né, ou não. Então, o quanto antes resolver, minimiza a chance de ter sequelas. Se tiver sequelas, elas são pequenas ainda, e aí consegue resolver isso com um tratamento conservador posteriormente. Agora a gente vai para o intervalo. No próximo bloco eu quero saber, será que é possível prevenir um AVC? A gente fala tanto de prevenção aqui, já tivemos a oportunidade de conversar com o Dr. Igor sobre as demências relacionadas à idade, então falamos bastante de Alzheimer, qual que é a nossa parte, o que a gente deve fazer, mas e quando o assunto é AVC? Dá para prevenir? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor está super especial. O Dr. Igor Duarte é o nosso convidado. Ele é fisioterapeuta e neurocientista, está tirando todas as nossas dúvidas aqui sobre os traumas, né, do sistema nervoso. Falávamos então sobre os AVCs ou AVEs, e aí deixei pergunta sobre prevenção. Será que dá para a gente pensar em prevenir um AVC, doutor? Olha, todo AVC traumático, ele é prevenível, todo ele. Porque precisa do evento, né? Isso, precisa do evento. Tá. E esse evento está relacionado a grandes velocidades, está relacionado a imprudências, então tudo isso é prevenível. Só que os AVCs hemorrágicos, se a gente colocar discutir aqui todos os AVCs, né? A maior parte são os AVCs isquêmicos. E esses AVCs isquêmicos, grande parte deles também são preveníveis porque está relacionado com o estilo de vida. A alimentação, a prática de exercício físico, pessoas que não dormem direito, estão predispostas a desenvolver algum evento. O estresse, falam muito do estresse. Quando você está numa situação de excesso, seja ela qual for, ela causa um estresse, ela bagunça toda a bioquímica do corpo. E isso aumenta o depósito de gordura internamente, inclusive nos vasos sanguíneos. Então, as pessoas que estão sob forte estresse por período prolongado têm uma chance de desenvolver algum tipo de isquemia. Pode ser isquemia cardíaca, pode ser isquemia cerebral, que aí nós chamamos de AVC isquêmico. Tá? Agora, todos os traumas, eles são preveníveis, sim. Excelente. Aliás, quando a gente fala aqui da questão da prevenção, você falou do sono, né? Todo mundo precisa investir, melhorar o sono, né? Não tem uma pessoa que não se queixe sobre dificuldade, ou em épocas, ou sempre, né? Sobre a questão de dormir bem, da prática da atividade física, se manter ativo, né? Mas tem uma situação que aqui no trauma chama bastante atenção, que é essas situações de aventura. Então, um excesso, mesmo sendo atleta, mesmo com preparo, é risco. Risco, não, sempre tem um risco, né? É perigoso. O atleta, ele ainda leva uma vantagem porque tem uma série de mecanismos de segurança. Uhum. No começo dessa apresentação, eu mencionei eventos que estão sendo discutidos nos Estados Unidos por conta da prática de alguns esportes. Houve evolução. Agora, eles estão com equipamentos mais sofisticados para proteger o atleta, mas ainda assim há risco, né? E o interessante de fazer as pesquisas é de dizer para o atleta que, olha, existe o risco,
tá? Mesmo assim, você quer ser atleta? Aqui no Brasil tem universidades que estão trabalhando, por exemplo, riscos de lesões traumáticas no cérebro a partir do nosso esporte favorito, que é o futebol. Então, a gente imagina, assim, de longe, né, dessa pesquisa, a gente já imagina que se tiver é muito pequena, mas precisamos saber desses dados, precisamos saber até que ponto o futebol, todo domingo e toda quarta, ele é benéfico para a saúde e se isso pode trazer, se essa prática, né, quarta e domingo e os treinamentos, pode trazer ou predispor o atleta a ter um problema no futuro. E quando tem aqueles choques, né, e você está assistindo, eu fico super impressionada, porque está todo mundo com fome de bola ali, né? Então, todo mundo vai com muita força para conseguir estar no lance e definir. E aí, na verdade, você pode ter um problemão. Hoje, claro, tem uma rapidez muito grande no atendimento, que é excelente, mas uma vez que aconteceu ali, tá feito. Então, uma vez instalado, o problema já está ali, né? Antes de falar de lesão medular, vamos atender o público através da perguntinha que chegou no nosso WhatsApp. Vamos colocar na tela? Vamos lá. Elce faz pergunta: tive um AVC e ainda tenho muita dor de cabeça, tontura e perda de memória. Meu médico disse que não precisa fazer cirurgia, mas tenho uma veia entupida. O que o doutor pode falar sobre esse meu caso? Obrigada pela sua pergunta. Olha, o que eu só posso dizer é que bom que você está sendo acompanhada, né? Se você tem uma obstrução, isso requer um acompanhamento especializado. Eu não posso me aprofundar aqui. Seu médico tomou a melhor decisão, eu tenho certeza disso. Se ele optou por não fazer nenhum procedimento invasivo, é porque ele tem todos os dados, todos os detalhes. E, às vezes, né, a gente, após uma lesão como um AVC, pode ter alguma sequela de memória, né, de alguma dor, algumas pessoas falam de tontura. Enfim, às vezes precisa entender que isso pode perdurar algum tempo, tá? Isso pode ser eliminado com o tempo, mas isso pode ficar um tempo maior, tá? Mas na conversa você com o seu médico, há uma tendência ali dele explicar isso de uma forma que você consiga entender, né? De que você entenda, que você fique mais calma. Mas eu tenho certeza que ele tomou a medida certa aí no seu caso. Aliás, essa é uma coisa que acontece sempre aqui no programa, e não só aqui, mas acredito que você deva ser perguntado também por pessoas que te buscam como fisioterapeuta ou especialista em saúde. Ah, será que foi o melhor? A melhor conduta foi tomada? E é muito difícil você ser a pessoa que vai opinar depois que a situação aconteceu também, né? Uma série de fatores levam um especialista em saúde de preferir ou optar por um caminho e não pelo outro, né? Exatamente. E ali na hora, ele tem, dependendo do ambiente, dependendo do lugar onde ele atende, se ele não tem a ferramenta adequada, ele vai ter que ir por um outro caminho. Então, imagina aí alguém de uma grande cidade que tem grandes hospitais com grandes tecnologias e, às vezes, esse alguém pode falar assim, por que ele optou por esse caminho se hoje existem tantas tecnologias? Mas essas tecnologias que existem hoje, elas existem para locais específicos, né? Infelizmente, o Brasil é um país de dimensões continental e não tem... a maior parte das pessoas não tem acesso a toda essa tecnologia. Então, o médico, se ele optou pelo tratamento A ou pelo tratamento B, é ele quem sabe, com as informações, com os dados, e eu tenho certeza que eles sempre vão pelo melhor caminho. Mais uma perguntinha na tela, vamos lá. Vamos ler juntos. A Magda conta que o pai dela teve um AVC transitório, ficou com dor no braço e na perna. Qual o tratamento ideal para ele, que tem 94 anos? Ele está com demência senil e Alzheimer. Obrigada, Magda, pela sua pergunta. Essa dor que fica após o AVC, a gente chama de dor talâmica. É uma lesão numa área do cérebro que não dá nem para a gente mostrar aqui, é uma área interna, que é toda a sensibilidade do corpo chega nos dois tálamos e ele redistribui isso para áreas de percepção do cérebro. Se alguma dessa área estiver comprometida, o tálamo informa para o cérebro que
tem alguma coisa doendo, mas não existe nada, não tem lesão nenhuma. Então, não é raro de encontrar o paciente que teve o AVC e ele fica com o ombro congelado, ele tem dor no ombro. Faz raio-x, faz tomografia, tem nada no ombro, porque o problema é aqui. Precisa fazer estímulo. Existe um especialista, existe inclusive um fisioterapeuta especialista em dor para tratar desses casos. De repente, seja interessante a amiga telespectadora solicitar uma avaliação de um fisioterapeuta especialista em dor. Eu tenho certeza que vai agregar muito na recuperação do seu pai. Legal. Vamos falar de lesão medular? Por que quando se fala em lesão medular já dá aquele gelo, a gente já pensa que é algo realmente muito sério? Por que é? Por que é sempre tão sério uma lesão medular? Olha, a medula espinal, precisa ficar bem claro para o amigo telespectador que a medula espinal ela é diferente da medula óssea. Tá? Existem várias medulas. A medula nervosa ela é uma continuação do cérebro. Essa continuação do cérebro, ela tem a mesma densidade, ela é feita de neurônios, assim como no cérebro, ela é sensível a lesões, a golpe, assim como o cérebro. E a proteção dela não é tão grande quanto do cérebro, porque ela precisa permitir ao tronco mobilidade. Então, as vértebras, ela passa por dentro das vértebras e as vértebras são articuladas, permitem movimento. Qualquer lesão de coluna vertebral pode levar à lesão medular. E essa lesão, se for muito extensa, pode inviabilizar a comunicação do cérebro com o restante do corpo. Quanto mais alta for a lesão, mais grave é o quadro. Porque os neurônios que controlam os movimentos dos membros superiores, eles estão aqui na região do pescoço. Se o paciente teve uma lesão medular na região cervical, há uma chance grande dele desenvolver a tetraplegia, que é a perda dos movimentos dos 4 membros. Se essa lesão for na região lombar, a tendência é de perder os movimentos da região dos membros inferiores. Essas duas imagens que tem aí na tela são 2 ressonâncias magnéticas de pacientes diferentes. A imagem A mostra ali normal, e se o amigo telespectador conseguir acompanhar, olha ali, a medula sai do crânio, naquela área mais escura, e ela tem uma borda branquinha, né? É o líquor que protege tanto o encéfalo quanto a medula espinal. Na imagem B, se o telespectador prestar atenção nessa parte branquinha, existe um momento aí no pescoço do paciente que você não vê mais o líquido. E é justamente ali onde a vértebra cervical está comprimindo a medula espinal. Pode ser que esse paciente, repare que não é uma lesão completa, não fragmentou a medula, não separou a medula. Então, esse paciente pode ser que após reconstruir as vértebras, após a lesão, pode ser que o paciente não tenha lesão nenhuma. É cirúrgico. Tem que fazer a cirurgia para reparar as vértebras. Tá. Então, precisa de um ortopedista especialista em vértebra. Existe isso. Legal. Existe esse profissional. O bom, né, como você disse anteriormente, de estarmos em 2022 é que tem muitas especialidades, tem muitas ferramentas e tem médicos focados em áreas específicas. Ele vai fazer a recuperação ali das vértebras e isso vai ser acompanhado, obviamente, pelo neurologista. No caso da imagem que estava na tela, pode ser que não tenha nenhum tipo de sequela, mas, como estamos falando de um tecido nervoso, altamente sensível, pode ser que tenha algum tipo de sequela. A parte anterior da medula espinal é onde sai o sinal para controlar os movimentos. Então, se houve uma lesão na parte anterior da medula, há uma chance de comprometer movimentos. Se a lesão for na parte posterior da medula espinal, é a parte onde chega a sensibilidade. Então, o paciente pode ter problema de sensibilidade. O paciente pode ter, no caso, os dois, né, tanto motora quanto sensitiva, se for uma lesão completa, mas esse não foi o caso da imagem que a gente colocou aí na tela. Então, você fala de saber se é lesão parcial ou não, isso é importante
para saber como essa sequela vai ficar. Então, de qualquer forma, você pode ter sequela, mas ela pode ser transitória, ela pode melhorar quando não foi uma lesão completa. Se não foi uma lesão completa, alguma função se preserva. Preservando alguma função, por exemplo, o paciente consegue se movimentar, ele consegue se manter de pé, ele consegue se alimentar e fazer atividades diárias sem dificuldade. Aos poucos, ele vai ganhando o que pode ter sido perdido com a lesão. Agora, se for uma lesão completa, mas é muito difícil. É possível, mas é muito mais difícil de retomar alguma função. E, de qualquer forma, nós estamos falando sobre tempo para essa recuperação. Mesmo quando ela é possível de acontecer, é tempo. Olha, falam-se em 6 meses o tempo onde se ganha, vamos dizer assim, o maior número de funções. Então, desde a lesão aos 6 meses é onde ganham bastante. Então, é aí que deve intensificar, as sessões de fisioterapia, de fono, para o paciente retomar a fala, para o paciente conseguir ter a sua independência novamente. Depois desse período, acontece, só que numa velocidade menor. Então, nesse período, onde ele, vamos dizer assim, recebeu a alta da equipe médica, precisa ser acompanhado de perto, assim, mas muito de perto, por um fisioterapeuta. Precisa ter um fisioterapeuta amigo. Doutor, precisa ser um trauma muito grande, um trauma muito severo, ou às vezes, olhando assim, nem foi uma coisa tão importante, mas pode mesmo assim gerar uma lesão. Normalmente está associado a eventos, acidente automobilístico, motocicleta, eventos muito grandes. Mas conheço alguns casos de pessoas que tiveram traumas na medula espinal por coisas banais do dia a dia. Conheço a história, infelizmente, de um jovem que ele, ao mergulhar, ele caiu de queixo, né? Bateu com o queixo na areia da praia e fez esse movimento de hiperextensão. É um movimento que comumente fazemos, né? Mas nesse caso, nesse jovem, ele teve uma lesão na região cervical. E aí ele perdeu os movimentos do pescoço para baixo, ele ficou tetraplégico. Você deu exemplo de mergulho e brincadeiras na borda da piscina. Se tem uma coisa que me deixa aflita, é isso. Às vezes uma brincadeira boba, né? Você tem ali uma situação que gera um trauma, não sei se uma lesão medular, mas algo importante nesse sentido. Né? E aí a gente precisa chamar a atenção do jovem, porque é sempre o jovem que está fazendo a brincadeirinha da beira da piscina ou a brincadeirinha da praia. Esse jovem do mergulho estava brincando também. Então está associado à brincadeira dos jovens. É claro que ninguém fez ali a brincadeira pensando nisso, né? Mas tem que colocar isso na conta também, ó. Será que vale a pena a gente brincar? É perigoso isso, já vi acidentes acontecerem. Então, jovens, tomem mais cuidado aí com as brincadeiras de vocês. Com certeza. Para encerrar, você falou da importância de ter um fisioterapeuta e uma equipe toda aí multidisciplinar nesse acompanhamento da lesão medular. O que tem hoje de mais moderno que pode, principalmente nas lesões mais recentes, né, doutor? Olha, ainda é protótipo, mas tem algo relacionado à computação. Então, existe uma área muito forte hoje chamada neuroengenharia, que são engenheiros produzindo equipamentos eletrônicos ou não para suporte de pacientes com problemas neurológicos. Hoje, existe um dispositivo, vamos pensar no paciente que teve a lesão completa de medula espinal. Existe um dispositivo que acopla na medula espinal na parte onde ficou íntegra e algo muito parecido com o marca-passos de pessoas que têm problemas cardíacos. Então, esse marca-passo está ligado a um equipamento eletrônico, um notebook, um tablet, e uma outra parte ligada na parte de baixo da medula espinal, onde não tem mais a comunicação. O que acontece? Logo após a lesão, logo após a alta, é possível instalar um equipamento desse. Claro, mas isso ainda está em protótipo, mas os pacientes já conseguem andar
conseguem levantar, sentar, tudo controlado por um equipamento eletrônico, mas isso já é uma luz no fim do túnel, porque pessoas com lesão medular é de conhecimento geral que a chance de ter uma melhora é muito baixa. Então, vem essas tecnologias para ajudar essas pessoas. Então, eu imagino que em 5 a 10 anos teremos tecnologias similares a essa do protótipo que eu falei para vocês, para ajudar as pessoas que sofrem, né, nas suas camas ou nas suas cadeiras de rodas por conta de alguma lesão medular. Estamos encerrando, eu vou passar os contatos do doutor. No Instagram é @dr.igorduarte e no YouTube digita o nome do doutor. Igor Duarte, você acompanha todos os vídeos e todas as participações dele. Tem simpósio de saúde, doutor? Simpósio de saúde, eu vou estar, não sou o único palestrante do evento, mas vai ser no dia 30, aqui no bairro do Belém, em São Paulo. O evento é gratuito, todos estão convidados a participar. Dia 30 de abril, aqui em São Paulo. E para ter mais informações, vai lá no Instagram do doutor, @dr.igorduarte. Doutor, volte sempre. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui trazendo informações a todos vocês. Chamarem, eu venho de imediato. Um beijo para a família toda, viu? Obrigado. Obrigada a você que escolhe nos acompanhar. Fique com Deus e até amanhã. Tchau.